Em um fundo preto surgem 4 logomarcas: Prefeitura de São João da Barra, Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal Brasil, União e Reconstrução, Produções Lab MM. Cícero, tá na hora, pro trabalho. Ai, meu Deus. Mais um dia. Gui, tá na hora. Aula de reforço, vamos? Tem que ir pro colégio. Mulher de pele parda e cabelos escuros, vestido vinho, aparece em uma cozinha. A imagem de uma calopsita colorida na tela. Um homem de pele negra com camiseta preta entra na cozinha e encontra sua esposa preparando café. Ele pega o prato com ovos mexidos e leva à mesa. Na mesa, um copo com Nescau pronto, vaso com girassol e xícaras na mesa. É servido o café na xícara. A mulher de pele parda abre o pacote de pães. Eles se alimentam e conversam na mesa. Retrato de um casal vestido de noivos. A tela escurece e surge o tema Cícero Carlos Nu. Na tela surge o homem de pele negra sentado usando óculos escuros e ele tem o cabelo curto com camiseta preta. À sua direita uma gaiola com a calopsita colorida. Uma bicicleta dupla. Sou Cícero Carlos, tenho 37 anos, sou pedagogo, professor de braille, consultor em acessibilidade e produtor musical. Moro aqui na cidade de São João da Barra. Sou uma pessoa com deficiência e vou contar um pouco da minha história para vocês. A imagem de Cícero Carlos bebê. 7 bebê. meses, nasci prematuro e nesse nascimento meu não cumpriram 3 crianças meus olhos aparecem em como uma deveriam. imagem. Esse procedimento fez com que eu desenvolvesse Imagem a mostra o Cícero retinopatia Carlos da crescendo. prematuridade, onde os meus vasos não foram Imagem desenvolvidos mostra como Cícero maior deveriam vestido com um traje de quadrilha. Eu acredito que é uma notícia muito desafiadora e triste, né? Uma criança com deficiência. E eu, enquanto uma criança que possuía uma deficiência, cresci sendo já preparado para essa realidade que eu iria ter. E Imagem mostra Cícero caminhando quando na eu fui varanda com perceber sua mesmo bengala. essa questão da minha deficiência, era quando eu chegava em algum lugar e as pessoas falavam, criança, olha lá. E para eu olhar, eu tinha que tocar. Então, pequena, minha avó, minha mãe, mesmo sem estudo, sem um preparo, para elas me mostrarem alguma coisa, elas falavam, bota a mão, Júnior, bota a mão. Para você ver, você tem que botar a mão. Então, o ver, para mim, sempre foi botar a mão. E aí, com 6 anos, eu entro ali, com 6 anos, abro o meu mundo, quando eu entro no Instituto Benjamin Constant, que é uma escola especializada para pessoas com deficiência visual e, hoje em dia, com outras deficiências. Ali, o meu mundo se expandiu, porque eu via pessoas com deficiência visual sendo professores, meus professores, pessoas com deficiência visual correndo, subindo no corrimão, jogando bola. Então, quando Cícero o médico encontra falou sua para minha avó e a coloque abraça. ele para praticar esportes, praticar alguma atividade relativa à arte, né, à música, ele vai se desenvolver bastante. E ali foi o pontapé inicial na minha vida. E eu só percebia mesmo que eu tinha uma necessidade especial quando eu estava no meio de pessoas que enxergavam, né? Por exemplo, na minha rua. Na minha rua o pessoal me chamava para brincar, me chamava para jogar bola, a gente botava uma sacola na bola para que eu pudesse ouvir. E não era porque eu pedia, era porque alguns amigos automaticamente, internamente queriam que eu brincasse, meus irmãos também, e a gente dava o nosso jeito para brincar. E aí no Benjamin Constant eu comecei a trabalhar tocando como criança, né? Quando criança, tocando piano, entrei na aula de piano, entrei na aula de violão, e aí depois comecei a percussão, que era bateria, pandeiro, outros instrumentos, e aí encontrei o esporte também. Isso me ajudou muito na minha lateralidade, na minha questão espacial, para andar, para me locomover na rua. Então, isso só se deu, essa minha busca pela autonomia, porque
nós estamos buscando constantemente pela nossa autonomia. Só se deu por conta de alguém que não desistiu de mim, que foi a minha avó, a minha mãe, foram pessoas que, meu tio, alguns familiares que não desistiram de mim. Então, quando você tem alguém que não desiste de você, e você também se propõe a fazer, eu acho que as coisas acontecem. E aí no Benjamin Constant eu fiz uma prova, fui para o Pedro II, que é uma escola federal. E lá no Pedro II foi uma outra realidade, ensino médio, uma escola com pessoas que enxergavam. Eu lembro até hoje, eu tendo a primeira aula, deu um intervalo, isso eu nunca vou esquecer, deu um intervalo. E aí, trocando ideia na sala com todo mundo, o pessoal foi saindo, trocando ideia, foi andando. Falou, vamos embora. Eles não tinham associado que eu não enxergava. E aí eu falei, cara, eu precisava do auxílio de vocês aqui, porque eu não conheço o ambiente. Tá. E dali já se acostumaram. E eu costumo dizer que os 3 anos do Pedro II foram muito desafiadores para mim, porque existiam professores que não... 2006 a 2009, professores que realmente queriam fazer, e a maioria não queria fazer, porque eram funcionários, trabalhavam, federais, enfim. E eles entendiam que nós estarmos ali, naquela escola, eles diziam que não eram preparados para lidar com aquela necessidade especial, no caso da deficiência visual. E na minha cabeça, no ensino médio, eu pensava, gente, isso é um absurdo. Porque se você está trabalhando com a educação, você tem que estar disposto e preparado ou se preparando para lidar com qualquer tipo de necessidade especial. E aí, mudança de ciclo total. Em 2009 eu presto um concurso para a cidade de São João da Barra. E aí, dentro desse concurso, era um concurso para a área de endemias, lembro até hoje. E aí chego no sábado para fazer uma prova para o domingo. Acabou, cheguei no sábado, minha mãe no domingo leu todo o material para mim, de 6 da manhã ao meio-dia. E à tarde eu fui fazer a prova. Depois de um tempo percebi, minha mãe falou para mim que eu tinha passado em primeiro lugar nesse concurso. E aí eu abandonei, larguei tudo, saí do Rio de Janeiro, para vir para São João da Barra, e foi uma mudança total na minha vida. E aí, de 2011 a 2015, eu concluí minha faculdade de pedagogia e com incentivo assim, de alguns amigos e com o intuito de entender por que tamanha defasagem no ensino superior em relação a pessoas com deficiência. Eu queria entrar nesse mundo, queria entender isso, por que tantas pessoas não concluíam o ensino superior. E eu tive a minha resposta, porque no ensino superior tinha muita falta de material publicado em braille, em áudio. 2015 ainda não tinha a LBI, né, que era a Lei Brasileira de Inclusão. A lei foi regulamentada em 2015. Então, eu passei por muita dificuldade na faculdade. Então, eu sentia essa necessidade e entendia por que muitas pessoas não concluíam o ensino superior. Porque além da pressão de você ter uma necessidade especial, né, muito imposta pela sociedade, as pessoas também não se colocavam nesse lugar de publicar materiais para as pessoas estudarem. Então, por isso, muitas pessoas não aguentavam. E em 2015, ao fundo surge a imagem de uma parede grafitada com crianças negras e a frase em destaque: respeito é a chave. Da saúde para a educação em 2019, porque fiquei 10 anos na saúde e vim para a educação. Aí o mundo, assim, para mim, ampliou mais ainda, porque eu vim trabalhar com pessoas com deficiência e pessoas sem necessidades especiais também. Trabalhando com formação de professores, trabalhando com alunos com necessidades especiais igual a minha. Hoje em dia eu dou aula no 5º Distrito, dou aula de música, com as práticas integrativas para alunos sem nenhuma necessidade especial e tem um leque de possibilidades. Então, hoje em dia, a acessibilidade não só
é arquitetônica, mas é atitudinal, porque se você chega numa escola, a escola não tem uma rampa, mas você chega numa escola, tem algum funcionário para te orientar e a gente tornar aquela escola acessível, eu vejo como um ponto extremamente positivo. E eu sou muito feliz nos meus 2 trabalhos. Eu trabalho em 2 escolas diferentes, com 2 matrículas diferentes. Sou profissionalmente muito bem realizado, porque eu estudei para isso, me preparei para isso, eu vou estudar para isso a vida inteira, porque não adianta nada eu querer mudar lá fora, eu querer mudar o Rio de Janeiro, se eu não mudar o meu entorno. A minha ideia é mudar o meu entorno, aqui, Gruçaí, São João da Barra, com atitudes de acessibilidade para que eu possa ter a minha autonomia e para que a outra pessoa, o meu amigo ou quem tiver, possa ser impactado também por essa autonomia. Cícero veste um casaco de cor marrom. Coloca a mochila nas costas. Abre a bengala e caminha para fora de sua casa. Na rua, vai para o trabalho. Glauciene Natalino, mulher de pele parda sentada. Atrás dela uma janela de blindex. Meu nome é Glauciene Natalino, sou casada com Cícero Carlos e a gente se conheceu na igreja, onde ele foi contar o testemunho de vida dele, cantar as canções dele, e a gente se conheceu ali e dali começamos um relacionamento. Em 7 meses nós estávamos casados. Nós enfrentamos diversos desafios para nos casar. Um deles foi o preconceito que ainda existe de montarmos uma família, sendo ele uma pessoa que porta uma deficiência visual, e as desclassificações que as pessoas fazem para essas pessoas que têm uma deficiência, achando que essa pessoa não consegue ultrapassar limites que são impostos por maioria em sua sociedade, né? E a gente se casou, mas muitos assim ficaram, podemos dizer, com o pé atrás sobre que tipo de relacionamento nós teríamos, se iria dar certo, se iria seguir, se não, se a gente ia se conectar corretamente, da forma que era necessário. Esse ano nós fizemos 9 anos de casado. Graças a Deus. A imagem mostra a família de Cícero sentado no sofá. 2 filhos, 2 adultos e um casal de muito filhos. Bacana, incrível, temos uma amizade bem estabelecida, né? Temos uma convivência dentro de casa muito harmoniosa. A gente, aqui em casa, quando a gente pega para fazer tudo ao fundo, junto, Cícero caminha para jogar o lixo. Consegue se dividir nos serviços. A gente Cícero lava a louça na pia. Um tá lavando louça, outro tá lavando Glauciene roupa, e Cícero conversam em frente à pia. O Cícero para muito que acham Cícero enche o pneu da bicicleta. Dou almoço a Cícero na boca, alguma coisa assim. Já ouvi sobre isso. Pessoas acharem que eu cuidava de Cícero ao extremo. Mas na verdade, o casal toma café na mesa e conversa. A gente tem uma conexão de casal muito gostosa. Porque casamento não dizem que é a metade da laranja que se une. Aqui foi um encaixe perfeito, né? Porque ao mesmo tempo em que eu venho suprindo as necessidades dele, enquanto ele não enxerga, sou os olhos dele, ele também se estica, né? em ser as pessoas que eu preciso de apoio, de ficar com as crianças quando eu preciso sair. É engraçado que quando a gente começou nosso relacionamento, pessoas me perguntaram como que era a nossa vida no dia a dia, até em situações mais íntimas, como era. E eu falei, gente, é a coisa mais natural do mundo. Porque eu adotei uma frase que é o seguinte: em Cícero só falta visão. Então se torna menos difícil do que parece ao que os olhos dos outros falar, meu Deus, ele não tem visão, ele não enxerga. Para mim ele não enxerga.
E ele tem os braços que funcionam, ele anda, ele fala, ele pensa. Aqui em casa, o esquema de casa, a organização pensante de casa é de Cícero. Eu executo o pagamento, eu executo a compra, eu executo, mas quem elabora o pensamento, amanhã a gente vai para o mercado. Você vai lá, compra, vamos fazer aqui nossa listinha, ele elabora essa parte pensante. Então, literalmente, só falta visão. Então, Em assim, corte, mostra Glauciane tocando bateria e Cícero tocando teclado em um ensaio. Perfeito. A harmonia, a sintonia que a gente tem, a conexão. Existe briga? Existe. A gente costuma brigar pelo WhatsApp. A gente não faz vexame, não. A gente briga pelo WhatsApp, a gente questiona algumas coisas que a gente tem para questionar. Todo relacionamento tem. Mas a gente vive um relacionamento muito estruturado. Hoje a gente está com 37 anos, né? Tanto eu quanto ele nascemos no mesmo ano, 88. E não tem como não ter... tem um desentendimento. Calma aí, vamos sentar. Peraí, você fala a sua opinião. A minha opinião é essa. Então vamos colocar das duas opiniões, estabelecer uma direção no que vamos tomar. E existe muito essa conexão. A primeira coisa é a amizade, que surgiu, que consegue controlar esse patamar de diferença. Eu tenho um marido que teve uma estrutura familiar de mãe e de vó que levaram ele para estudar. Então eu tenho um cara que é deficiente visual, mas eu tenho um cara que é professor, eu tenho um cara que é marido, eu tenho um cara que é músico, eu tenho um cara que é um paizão, eu tenho um cara que é meu fechamento para tudo, me apoia em tudo. Então o que é difícil em uma pessoa que tem uma deficiência? Eu vejo as pessoas prejudicarem tanto uma pessoa com deficiência que parece que elas são sufocadas, parece que não, você tem que ficar aqui dentro da caixinha. Não é isso não, abre a caixa, deixa fluir, deixa ele sair, deixa ele falar, deixa ele pensar. Uma pessoa que porta uma deficiência, ele não tem que ser calado, ele não tem que ser silenciado, ele tem que ser ouvido, ele tem que deixar se permitir viver aquilo que ele quer viver. Tem pessoas, por exemplo, que portam uma deficiência que nunca tiveram a oportunidade de viver de participar de um esporte radical. Em um corte mostra a família andando de bicicleta. De paraquedas, de andar de bicicleta. Meu marido tem uma bicicleta Glauciane dupla. e Cícero andam de bike dupla com a filha na garupa. Muitos anos, no Paraíba do Sul. Quem conhece Paraíba do Sul sabe o que é aventura. Meu marido joga bola. Eu falo, vai jogar bola, meu filho, você tá precisando desestressar. E ele joga a bola dele de guiso, vai para torneio, viaja com a equipe de jogar goalball, viaja sozinho. Monta a mala dele, dá um beijinho, vai com Deus. Quando ele volta cheio de saudade, maravilhoso. E é isso, a gente não pode ficar limitando. Aqui em casa, essa palavra não entra em relação a Cícero. Ele não é limitado, ele é ilimitado. E é assim que a gente vive a vida. Não sou uma pessoa que limita o Cícero. Eu tenho uma experiência para contar. Quando o Guilherme nasceu, tinha 4 meses de idade, e Cícero ficava, enquanto ele dormia, passando a mão na sobrancelha dele, e via o formatinho do rosto, do nariz, e a orelha. Eu falava, cara, tá na hora de você dar banho no Guilherme, né? Você saber qual é essa experiência aí de dar banho no Guilherme e tal. Eu tenho vídeo disso. E, meu Deus, botei a banheira, um solzão danado. Falei, Cícero, é agora. Vamos dar banho no Guilherme. Não, calma aí, não, vamos dar banho no Guilherme, bora. E tem o vídeo do Cícero pegando a conchinha assim, eu não ensinei nada. Falei, faz assim, não. Vê aí como é que você quer fazer. Botou o Guilherme deitado, o Guilherme com os ombros aqui no braço dele, pegava as conchinhas, ia lá em cima da cabeça e soltava água na cabeça de Guilherme. E Guilherme fazia assim, ai, sabe, tipo que tava relaxando, gordão, um garoto muito gordo, nem cabia quase na banheira, não tinha espaço para ele bater as pernas assim. E Cícero dando um banho super relaxante de Guilherme. Com a gente, quando a gente, mãe, dá banho, vocês vão se reconhecer. A criança se debate, a criança chora, a vida não giraia. Mas com Cícero, acho que a calmaria de Cícero, ele dava banho no Guilherme parado, não se batia, não jogava água para cima, e passava sabonete aqui, Guilherme levantava seu pescoço, parecia que ele sabia que era o pai que tinha uma deficiência e que precisava assim, amigão, agora preciso da sua ajuda, se bate não. Esse Guilherme tranquilão. A mesma coisa foi com a Sofia também, quando o pai vinha dar banho, e o banheiro aqui é menor, o lugar onde Cícero dava banho no Guilherme era uma varanda, aqui no banheiro é menor, então a banheira tomava quase o tamanho todo do banheiro.
E ela também, toda princesa, calma, com o pai. Aí começou a tomar banho no chuveiro. Sofia e Guilherme, quando tomavam banho, bebê, antes de 1 ano, tomavam banho com o Cícero no chuveiro, dormiam os dois no banho. Porque Cícero tem essa calmaria, sabe quando a pessoa, ela transmite pra gente, quando ela transmite pra gente o que ela tem na sua essência? Cícero transmitia calmaria para as crianças dormiam com ele no banho. É isso que estabelece uma pessoa ser uma pessoa digna como é, uma pessoa incrível como é. Vocês não conhecem ainda o Cícero como eu conheço. O Cícero traz essa calmaria. Quando tá todo mundo em guerra, ele fala, calma aí, gente, vamos escutar um ao outro. E o Cícero é isso. Ele traz essa estrutura pra gente, gostosa. Aonde o Cícero tá, tem muita risada, tem muito companheirismo, muita conexão, muita resiliência, muita realidade de vida, que você não vive aqui num patamar superficial, que só você conhece o seu mundinho, mas você consegue olhar, ter uma visão ampla de tudo que está à volta. A gente nota que, assim, para o trabalho eu faço esse caminho. E como não tem asfalto, a rua é de barro, né, fica um pouco complicado para a bengala se localizar. Então a gente conta muito com a audição. Eu vou pelo canto aqui, tento dar uma centralizada. Para atravessar a gente conta muito com o olho amigo. Aí adianta um pouco o processo, né? Porque o paralelepípedo ele ajuda muito na nossa locomoção. E a gente vai fazendo para a gente se locomover até o ponto de ônibus que vai pegar para ir para o trabalho. Estamos chegando na Liberdade, que é a avenida principal aqui. Você observa que eu vou pelo meio, ó, chegamos, ó. Vou mais pro cantinho para facilitar para alguém me auxiliar para atravessar. Chegamos aqui na Liberdade. E lá do outro lado é o ponto onde eu pego uma van ou ônibus para poder ir para o serviço. É aqui, assim que eu faço o trajeto da minha casa até o trabalho. Andréia, mãe de Cícero, mulher negra, de tranças longas e escuras, com blusa estampada. Neide, avó do Cícero, mulher negra de cabelo curto e grisalho, com blusa azul, com flores. Primeiramente, antes dele entrar para o Benjamin, Imagem de Cícero se formando. Eu fui para Goiânia, eu fui para o Instituto em Minas, né? Em Minas, Instituto Hilton Rocha, para tentar recuperar a visão dele. Em Goiânia, o doutor Marco Ávila falou que não deixasse ninguém mexer, porque não tinha jeito. Se fosse mexer, ia ficar um buraco, e não ia ter como fazer nada. Porque ia tirar as vistas, ia ficar um buraco. Como tem muitos que tem um buraco, né? Aí, peguei, vim, aí fui, escrevi ele lá no Benjamin, começou a se tratar com a doutora lá no Benjamin, aí começou a estudar. Daí pra cá, ele foi muito inteligente lá no Benjamin. Só que eu saía todo dia, 4 horas da manhã. Deixava ele lá, ia pro trabalho, depois saía, vinha, apanhava ele, trazia para casa. A gente saía 4 horas, chegava em casa lá para as 10 horas, 9h30, 10 horas. É a hora que a gente fazia. Então, quer dizer que ele lá se desenvolveu muito. Ele lá aprendeu, eu tinha a sala da Dinda, a sala das mães, tinha as professoras que ensinavam como ele dobrar a roupa dele, como dobrar uma roupa de cama, isso tudo lá no Benjamin ensina para os deficientes visual. E daí para cá ele veio, e ele gostava muito de tocar instrumento, então a gente comprava sempre, né, uns brinquedinhos, e ele ficava prestando atenção na televisão e usando os instrumentos. E nisso ele entrou para o Benjamin, começou a tocar lá, fazendo música para os professores e com os colegas. Até pagode tocava. Aparece um corte de Cícero ditando o juntava ritmo. Assim, os professores ficavam das janelas do 2º andar para olhar ele lá embaixo, botando todo mundo para dançar, para cantar. O primeiro instrumento que ele ganhou foi um... Repique. Não, foi aquele tambor que era 2 assim. Bongo. Ele ganhou aquilo dali. E o repique foi o Ronaldinho. Aí, depois ele ganhou um repique do pai do Ronaldinho, Ronaldo Fenômeno.
Foi o primeiro instrumento mesmo, mesmo profissional mesmo que ele ganhou, foi grande, isso. Né? Foi um repique que o pai do Ronaldinho foi e deu para ele. A apresentação dos alunos do Colégio C62. Aí ele já começou na parte do teclado, né? Tudo, qualquer brinquedo que desse de tocar, ele queria tocar, tudo. Que, enfim, assim, falando assim, o primeiro instrumento foi a lata de leite. Uma lata de leite, isso aí. Tudo que Corte ele pegava mostra lá, aluno na tocando lata, ele ficava carrão. batendo. Dali que ele começou mesmo a se dedicar a isso, né? Aí, quer dizer, depois desse período dele da escola, né, que ele foi para o Pedro II, que ele ia para a escola às vezes até sozinho, quando minha mãe não podia, ainda mais no Pedro II, que ele ia. Lá no Rio, ele andava para tudo enquanto é canto. Teve uma vez que ele fez um trenzinho. Teve uma vez que ele fez um trenzinho com os colegas, indo para o Pedro II. Ele desceu e os colegas tudo com a mão no ombro assim, e eles saíram tudo junto para poder até chegar no colégio, né? E dali eles dão trombada, batem um no outro e assim vai. Lá na escola, no Benjamin Constant, dançava quadrilha, eles tinham, né, a quadrilha, dançava de botar bola para dançar com o pai, essas coisas. Eu acho assim, a vida dele foi uma coisa muito normal, muito normal. Você começa a ver que você tem que tratar a criança normal. Porque é uma criança normal, entendeu? A única diferença é que ela não tem a visão. Mas ela fala, ela anda, ela conversa, entendeu? E ele é uma pessoa que ele conversa muito bem, ele senta com qualquer uma pessoa que senta com ele para conversar, sabe que ele teve um ensino, ele teve uma educação, entendeu? Ele teve uma base para chegar onde ele chegou, né? Aí é que ele passou em primeiro lugar, aí eu falei, agora a mudança agora é pegar tudo e vir embora para cá, porque não ia precisar dar continuidade lá no Pedro II, que já tinha concluído, né? Aí pegou, aí ele veio, começou a trabalhar aqui e começou a conhecer a cidade, porque ele conhecia o Rio. No Rio ele andava sozinho, se tivesse que andar ele andava sozinho. Aqui já era uma outra cidade, é uma cidade que não tinha estrutura nem base para pessoas nessa situação, entendeu? Porque a gente sabe que não tem, vê que tem ruas que ainda precisa, né, ter aquela manutenção, aquela coisa para poder ajudar as pessoas com deficiência, entendeu? Aí ele começou a trabalhar aqui, mas não tinha como lutar por isso, porque para poder conseguir alguma coisa você tem que estar lá dentro para você tentar desenvolver alguma coisa para te ajudar nessa situação. Então, dessa mesma forma, ele hoje está lutando para que o município onde ele está tenha essa mesma acessibilidade para as pessoas com deficiência, independente de qual deficiência seja, visual, físico, mas que tenha acessibilidade para essas pessoas, entendeu? Eu acredito que ele está lutando por isso. Amanhã ou depois ele vai deixar um legado que, né, o Cícero morou em São João da Barra, e assim ele saiu e deixou o legado dele para outras pessoas com deficiência ter a mesma oportunidade que ele teve, entendeu? Eu vejo ele assim, é um menino muito bom, bom de coração, é um exemplo para os irmãos, entendeu? Falar dele é uma coisa que assim emociona a gente, entendeu? A gente às vezes não tem palavra para falar quem é o Cícero realmente, entendeu? A gente às vezes não tem palavra. Ele é uma pessoa que, se você está triste, ele senta do seu lado, ele conversa, ele tenta passar uma coisa boa pra gente, entendeu? Eu acredito que muita gente que mora aqui em São João da Barra e conhece ele, já teve essa oportunidade, né, dele mostrar realmente que dificuldade todo mundo tem. Barreira todo mundo tem, mas basta você lutar para conseguir enfrentar todas elas. E todas as barreiras que ele teve na vida dele, ele conseguiu lutar e conseguiu vencer todas elas. Cícero chega no colégio que trabalha em São João da Barra.
Secretário de Educação Daniel Damasceno, homem branco, de cabelos escuros, vestindo uma blusa rosa, sentado ao lado do seu computador. Bom, eu sou o Daniel Damasceno, atualmente secretário municipal de educação aqui de São João da Barra. Estou na minha segunda passagem aqui como gestor dessa rede. É uma rede que eu conheço bem, porque fui servidor dela de 2011 também até 2022. E o meu relacionamento com o professor Cícero vem dessa dinâmica de trabalho, primeiro como colega, né, de rede, e depois de forma mais direta enquanto secretário, entendendo melhor a participação do Cícero aqui na rede. E o que eu posso dizer, dentre muitas coisas, é que a participação dele é de muito valor. Primeiro porque ele amplia a capacidade de atuação da educação pública municipal. Isso porque, com tranquilidade, eu posso dizer que Cícero tem facilidade de ir a demandas e pontos que talvez outros professores nossos não se sintam tão confortáveis. Então, a presença dele enquanto servidor dessa rede torna a rede mais inclusiva, mais humana, mais democrática, porque a gente consegue atender os nossos estudantes com necessidades especiais a partir de uma outra perspectiva somente pela presença do Cícero e, óbvio, devido a todos os seus atributos humanos e capacitações profissionais que ele adquiriu ao longo do caminho. Então, além da presença dele tornar a rede mais ampla, mais inclusiva, mais humana, mais democrática, Cícero traz também um componente muito importante sob o ponto de vista dos estudantes, que é a questão do pertencimento. É muito bacana que os estudantes que tenham deficiência visual tenham a presença de um professor, de um tutor, de um mestre que está inserido no mesmo contexto que eles. Isso faz com que nossos estudantes percebam que barreiras determinadas impostas ou colocadas ou ditas não são deterministas. O Cícero é um exemplo pelo que ele atingiu, alcançou, pelo que ele faz, e isso é muito saudável e positivo para as nossas crianças e jovens. O pertencimento é tudo. Nós trabalhamos com crianças, com alfabetização, com jovens, adultos. A gente, infelizmente, percebe muitas vezes um discurso limitador vindo da própria família das crianças. Eu sou isso, eu sou aquilo, minha mãe diz que eu não consigo, minha mãe diz que eu não posso. Então a presença do Cícero traz um pertencimento e uma capacidade, uma possibilidade que eu tenho confiança de que abre um mundo para os nossos estudantes. Então, profissionalmente, é um ganho contar com ele, pela amplitude que ele dá à rede. No campo pessoal, é importante a presença dele pela representatividade e noção de pertencimento que ele dá aos estudantes. E eu gostaria também de extravasar o âmbito profissional e dizer do ganho humano que a presença dele na rede traz. Porque quando a gente trabalha com educação, o nosso trabalho e a nossa visão de mundo, elas se misturam, né? A gente tem um pouco de dificuldade de separar o trabalho daquilo que a gente pensa do mundo. Então, eu admiro muito o Cícero pelas suas múltiplas facetas, né? De pai, de marido, de artista, de educador, de cientista, de escritor de projetos e de pessoa sensível, porque eu não tenho nenhuma propriedade para falar sobre aquilo que eu não vivo, mas eu percebo como que o Cícero desenvolveu sensibilidades e potencialidades múltiplas que faz com que muitas vezes eu reflita que a pessoa limitada diante dele sou eu, que fiquei muito pautado na visão, no que eu estou vendo, no que eu estou palpando, e isso me limita a transcender certas experiências que ele vivencia com maestria e que ele ensina para a gente com maestria. Então, além da questão da amplitude da rede, do pertencimento dos alunos, do quê de humanidade e democracia, eu falo sem nenhuma demagogia que ele dá uma lição diária para a gente, né? Então é uma honra participar desse projeto e
Eu deixo aqui o meu depoimento também, enquanto gestor da rede, né? O meu entendimento claro de que a presença dele não resolve todos os dilemas que a questão da acessibilidade coloca. E é uma percepção clara de que a presença dele, apesar de todos os benefícios que traz, é também uma urgência para que as pessoas com necessidades específicas possam viver numa escola mais adequada e numa cidade mais adequada. Saindo do ambiente do trabalho, Cícero coloca a mochila e abre a bengala e assina a folha de ponto. Chegando na rua de sua casa, recebe auxílio de seu filho José Guilherme. Sua esposa Glaucênia o cumprimenta. Ele troca de roupas. Cláudia Natalino, mãe de Glauciene, mulher branca de cabelo nos ombros preto, vestindo uma blusa verde de listas brancas. Ela está sentada e ao fundo uma parede de cor verde, uma janela de madeira bege. Eu sou a Cláudia, eu sou a mãe da Glauciene, que é casada com Cícero Carlos. Quando a minha filha o conheceu, que ela contou pra gente que ela tinha conhecido um rapaz deficiente visual e que esse rapaz tinha dito a ela que ele se apaixonou desde a primeira vez que ele ouviu ela louvar na igreja. E ela falou: mãe, ele quer encontrar comigo, o que você acha? Eu falei: filha, eu acho que você deve ir, né? Porque ele é deficiente visual, mas ele enxerga com a alma. E quantos que enxergam fisicamente, mas tem uma alma pobre, né? Vai lá conhecer, vai lá dar atenção a ele, vai sim. E a minha filha foi encontrar com Cícero e voltou e disse que ele estava apaixonado por ela, mas ela ainda não tinha nenhum sentimento por ele no primeiro encontro. Eu falei: vai conversando e conhecendo. E as amigas dela tiveram muito preconceito, chamaram ela de louca, que ela estava doida. E ela vinha reclamar, chorar comigo, que as amigas não apoiavam. Eu falei: filha, tantos que enxergam já passaram por você e ninguém te valorizou como ele. Então, filha, fica nessa tua fé, vai lá, dá atenção a ele. E a gente foi descobrindo que pessoa maravilhosa ele tinha aqui dentro, sabe? Então, o pai dela ficou muito preocupado,
Como vai ser? Vai ser um peso, vai ser um fardo, ela não vai aguentar. Eu falei, meu filho, fica tranquilo. Deus, ele prepara alguém para alguém. E todas as coisas com o tempo vão chegar no lugar. E eles se casaram com 7 meses de namoro. E com 7 meses de casados veio a notícia que ela estava grávida. E a minha filha não podia ser mãe, porque ela tinha um problema de endometriose muito sério. E aí ela nem sabia, mas ela ficou grávida e nos deu a notícia. E quando o filho do Cícero nasceu, ela entrou no centro cirúrgico e eu fiquei do lado de fora com o Cícero. E ele ouviu pela primeira vez o bebezinho dele chorar. E quando saiu de lá, ele foi o primeiro a pegar no colo. As lágrimas dele desceu, ele me abraçou forte. Ele falou, obrigado, Cláudia, por esse momento que você me proporcionou. Foi muito maravilhoso. E o Cícero é um paizão. Depois veio a Sofia. Veio o José Guilherme primeiro, depois veio a Sofia. E o Cícero sempre se superando, ajudando a minha filha em tudo, sabe? Ele faz coisas que a gente nunca pensou que ele fosse capaz de fazer. Mas ele faz, porque ele se esforça. Né? A deficiência dele não limita ele. Viu? Então, assim, o casamento da minha filha é uma bênção. Cícero é uma pessoa maravilhosa, um cara lutador, guerreiro. Não só pelo seu direito, mas também pelo direito do próximo. E ele, na nossa família, ele é um presente de Deus. Ele não é um genro, é um filho que eu ganhei. E é um pai maravilhoso, um esposo maravilhoso, um genro excepcional. Então, a sua deficiência, como a do Cícero, que não venha te limitar. Que você possa se superar, assim como eu tenho visto meu genro cada dia se superando. Em uma igreja, um grupo de homens ensaia. Cícero está tocando teclado e cantando. Glaucene tocando bateria. Cícero está conduzindo seus alunos na apresentação e eles batem palma. A legislação brasileira tem 2 marcos na acessibilidade. O Decreto número 5.296 de 2004, que define critérios técnicos, e a Lei 13.146 de 2015, conhecida como a Lei Brasileira de Inclusão, que garante direitos em espaços físicos, no transporte e no ambiente digital. Estudos indicam que as maiores cidades do Brasil apresentam desigualdade no acesso às oportunidades, como emprego e serviços de saúde e de educação, devido à infraestrutura urbana deficiente. Em 2024, Alagoas tornou-se o primeiro estado brasileiro a garantir 100% de acessibilidade digital em seus sites, incluindo traduções para Libras, com apoio da startup HandTalk. Em 1/3 dos municípios brasileiros, 33%, apenas 5% da população vive em ruas com rampas de acesso, sendo que em 157 dessas cidades não há nenhuma rampa. Apenas 10% dos sites governamentais estão totalmente acessíveis, embora tenha ocorrido uma leve melhora em relação a 2023. 54% das empresas brasileiras ainda enfrentam dificuldades de implementar a acessibilidade digital, muitas vezes devido à falta de conhecimento técnico. Em 2024, apenas 2,9% dos sites brasileiros passaram em todos os testes de acessibilidade, evidenciando uma exclusão digital de quase 19 milhões de pessoas com deficiência. De 2004 a 2018, só 35 pesquisas falaram sobre ensino de música para pessoas com deficiência visual. Quase todas mostram como a partitura em braille é essencial para ajudar esses alunos a aprender música. Apesar dos avanços legislativos e de iniciativas isoladas, a acessibilidade no Brasil ainda enfrenta desafios significativos. É fundamental que haja um esforço conjunto entre governo, empresas e sociedade para promover a inclusão efetiva de pessoas com deficiência, garantindo-lhes autonomia e igualdade de oportunidades. Direção, roteiro, edição e cinegrafista, Mirela Maria. Design, Monte On Design, Luiz Raposo.
Audiodescrição Glauciene Natalino. Produção de áudio Papo de Visão, um projeto de Cícero Carlos.